Tem casos que eu prefiro aguardar a poeira baixar, as pessoas esquecerem, tudo passar para comentar, né? Porque o Brasil é isso, né? Em todas as regiões do Brasil acontece uma bomba aqui, um acontecimento ali, e 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas, 3 semanas depois todo mundo já esquece. Porque é uma fábrica, né? O Brasil é uma fábrica de absurdos. Por ser uma fábrica de absurdo, as pessoas vão esquecendo mais fácil, né? Porque sempre tem um absurdo novo. Sempre acontece algo novo, então as pessoas vão esquecendo das coisas que acontecem. Então eu prefiro usar isso, né? Eu prefiro que as coisas, que aconteçam novas coisas para que eu comente sobre o que aconteceu. E eu lembro que aconteceu um fato, né? Envolvendo um Shed Light, que foi o seguinte, né? Ele trabalhava no sol, o cara, né? Enfim, salário mínimo, né? E pegava no pesado aí no trabalho, mas conseguiu um emprego no computador, em uma sala só para ele e no ar condicionado. E mais, o trabalho dele não era tão, não puxava tanto assim do intelecto, né, dos neurônios, mesmo no computador, né? Era uma coisa mais leve. Então o cara simplesmente, né, foi agraciado, né? Tava num emprego que todo mundo quer ter, no seu computador, no ar condicionado e fazendo algumas tarefas lá. Então é o ideal para todo mundo, né? Quem é que não quer isso aí? E passou um tempo, passou outro tempo, né? Fiquei sabendo, eu não sei em detalhes, né? Não vou falar aqui em detalhes como foi que descobriram e tal, mas surgiu a notícia, né? A bomba aí, o absurdo surgiu aí. E quem era esse cara? Quem era esse sujeito? Ele é o típico cara que tinha acesso a mulheres, ele conseguia facilmente, não tinha muito esforço, mas era o típico cara beta, né? O típico cara mãe espaço Gina, daqueles que senta para conversar com você sobre alguma coisa e assim, do início ao fim, porque é natural, você uma hora ou outra você vai falar sobre alguma guerreira aí, né? Naturalmente, né? Como elas também falam muito sobre homens. É natural, não vejo tão absurdo assim não. Mas o problema é do início ao fim. Você senta na mesa, o cara só fala sobre isso. O único assunto é só esse. Que eu peguei fulana, que eu vou pegar ciclana, que como Beltrana tá bonita, e assim, se eu pego, assim, aqui. Cara, o assunto só é esse, pô. Chatice total. Ou seja, beta, 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 cabeça de beta, né? Apesar do físico, que é meio shed lá, porque ele fazia academia, né? Fazia academia. E o rosto não era tão estragado assim, né? A lata não era tão estragada, então tinha um certo acesso, né? Tinha o carro dele, tinha a casa dele, então era fácil para ele, né? Entre aspas. Mas o assunto era só esse, pô. O cara só buscava isso, só falava sobre isso, só assuntos desse naipe aí, era só isso, pô. Era só isso, só pegação, 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 quero, 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 e acabou. Né? Mas conseguiu um emprego, legal. E adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu? De uma forma ou de outra, descobriram, né? Conseguiram acesso ao computador dele e tava lá, cara, cheio de foto, de vídeo, né? De atos libidinosos, né? Envolvendo ele também. A maioria não era dele, mas tinha foto do cara colocar. Meu irmão, cara, o que passa na cabeça de um sujeito desse, cara? O que passa na. Eu digo o seguinte, veja bem. Nós, da época ali de 2010, né, por ter escassez, né, a gente tinha escassez, pô, a gente não tinha acesso às guerreiras, né. E aí surgiu o celular, surgiu o smartphone, todo beta mediano naquela época tinha foto, tinha vídeo, né, libidinoso ali no celular dele. E muitas vezes tinha até foto das guerreiras que ele queria, né. Tinha lá no celular, né. Então, pô, todo beta padrão aí todo beta padrão aí passou por essa realidade. Né? Passou. Mas nos dias de hoje, né, nos dias atuais, não faz sentido. Não faz sentido você estar guardando coisas aí no seu celular, no seu computador. Para quê? Para quê? Em uma época em que a internet era escassa, né, que você não tinha acesso às guerreiras aí, né, até para se aliviar, se deixar guardado ali, né,
fazia até sentido. Mas hoje você com acesso à internet, tem acesso aí às redes sociais aí, cara, que são soft porn, né? E acesso aos sites também aí, né? Pô, tem tudo aí na internet. Beleza. E ainda mais, existe um certo nível para isso também, né? Existe uma moderação. Você não vai passar o dia vendo esse tipo de coisa, né? Você não vai passar todo o seu tempo vendo isso, acessando esses sites, essas páginas. Você não vai passar o tempo inteiro assim. Você tem o que fazer da sua vida, né? Como diria, existe um padrão na existência, tanto a existência humana como a existência inorgânica. Eu detectei um padrão, que é a moderação, cara. Tudo tem que ter moderação. Tudo tem que ter moderação. Se não houver moderação, é destruição. Onde não tem moderação, vai haver destruição para tudo, tudo nessa vida. Como também a escassez. Se você não tiver, tanto para a escassez, né, quanto para a abundância. Tanto na abundância quanto na escassez. Se você tiver escassez demais, né, é perigoso, porque você vai se tornar um extremista, né, quando acontecer uma oportunidade. E quando você tem abundância demais também, você fica obcecado, viciado naquilo. Você tem muita abundância, foi redundante, né? Abundância demais. Mas quando você tem abundância, você fica obcecado, a sua vida é aquilo. Então, eu detectei um padrão, moderação em tudo que você imaginar, bicho. Tudo que você imaginar tem que ter moderação. E nesse caso desse sujeito, né, ele não vivia na escassez, ele vivia na abundância. E veja, o cara tinha acesso, né, mas o cara, por viver só daquilo, por aquilo e para aquilo, tudo onde ele estava, no que ele mexia, ele estava envolvido com aquilo. Pô. No computador do trabalho, no computador dele, no celular dele, tudo. Tudo tinha foto, tinha vídeos, enfim, dele, de outras pessoas. Tudo assim, cara. Ou seja, levou a fama de depravado. Afinal das contas, o cara perdeu o emprego. O cara perdeu o emprego. Não soube lidar com aquilo, não está sabendo lidar com a fama, aí entrou para a igreja, né, começou a caminhar, que eu acho legal também, né, eu não tenho, não faço críticas, eu acho que se você não consegue a iluminação sozinho, você vai precisar de uma ajuda assim, seja de um psicólogo, seja da igreja, não sei. Tem gente que não consegue se iluminar sozinho, precisa de um empurrão, precisa de um esteio, né, precisa. E as pessoas que não conseguem ser moderadas, as pessoas que não conseguem moderação, elas precisam de uma ajuda, precisam de algo para estar se sustentando ali, para estar mostrando o caminho da moderação. Porque, como eu falei, cara, você vê aí um soft porn aí de leve, meia hora aí em um dia, a cada 3 dias, eu não vejo. É até natural, cara. Isso aí é biológico, é da natureza humana. Né? Uma vez ou outra aí, na moderação, né? e não vendo coisas absurdas também, não vejo problema nenhum. Como também eu vejo muito problema quando você exagera. O problema é o exagero. E o problema é a falta também. Né? A escassez também. Então eu vejo 2 grandes problemas que levam o cara à decadência. Leva o cara a ser decadente. Então você veja, você está com um emprego, você está ganhando um salário legal, um pouco acima do salário mínimo, né, em um ambiente legal, você sozinho, ao invés de você procurar outras coisas para fazer, e principalmente no computador do trabalho, cara, jamais. Teve um conhecido meu aí que, pô, aí ele se safou, né? Confiscaram o computador dele e não encontraram nada. O cara só usava o computador para trabalho mesmo, né? Então se salvou, ficou de boa, não teve problema nenhum. Computador do trabalho, cara, você vai fazer esse tipo de coisa, ou até mesmo acessar as redes sociais, ficar vendo esse tipo de coisa na internet do trabalho. Na sua casa, beleza, né? Você tem os seus aparelhos, o seu provedor, né? Ok. Mas no trabalho, bicho,
né? Então é como diria o outro, né? Todo castigo para beta é pouco, né? Ou você aprende com o exemplo dos outros, na sanidade, ou você aprende sofrendo, na dor. Então o cara teve que sofrer, o cara sofrendo humilhação, todo mundo ficou sabendo, né? Os comentários acabam acontecendo, né? Depois descobriram, como assim o cara foi demitido? Não deu pra... O cara qual foi a causa? Né? O pessoal estava sem entender. Depois descobriram o motivo, né? Um depravado mental da cabeça. Tem que fazer a limpeza mental. Tem que se recuperar, né? Ou se recuperar é uma palavra muito estranha para esse caso aí, né? Mas, ou seja, o cara tem que aprender na dor. A verdade é essa, né? O cara tem que aprender na dor. Porque se você não leva a sério, né? Esse é o perigo de você estar envolvido, né? Eu acho que teve um produtor de conteúdo que falou exatamente sobre isso, né? Quanto mais acesso você tem, mais viciado você se torna. E você se torna uma espécie de beta diferente. É diferente. Porque você tem acesso às guerreiras lá, elas gostam de você, mas você ficar obcecado por elas é algo estranho, né? Porque o padrão é quanto mais acesso você tem, mais indiferente você fica, né? Em muitas coisas aí da vida, quanto mais acesso você tem, tá muito fácil o acesso, aí você começa a ficar indiferente, né? Não tem tanto interesse assim. Mas quando se trata de relacionamento, bicho, não. Quanto mais acesso você tem, mais você quer, você quer, você quer, você quer. É uma coisa de louco. Eu lembro muito bem no meu passado. E eu sei como é isso aí, né? A gente tinha uma ficante aqui, depois arrumava outra. E assim, parece que quanto mais você tem, mais elas se interessam também, né? Quanto mais acesso você tem a elas, outras e outras e outras também se interessam. E aí vai. É aquele carrossel, né, de emoções. E vai, 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 vai. E o cara não perde o interesse, né? Não fica indiferente. O cara não perde. Isso é que é interessante, né? Muitas coisas na vida, quanto mais acesso você tem, quanto mais contato você tem, né? Tá em abundância, você vai ficando indiferente, vai deixando de lado, deixa pra lá, deixa pra lá, depois eu vejo, porque você já tem ali a hora que você quer, quando você quer, a quantidade que você quer, você vai ficando indiferente, né? Mas muitos caras não, os caras quando se trata em relacionamento, em contato íntimo, quanto mais tem, mais eles querem e mais fica louco, e isso prejudica os caras, né? Você vai conversar com um cara desse, por exemplo, você vê que ele não tem nada na cabeça, bicho. O cara foi totalmente corrompido por isso, por esse vício. É um vício. É um vício. E é um vício estranho e perigoso, porque você fica vendo essas coisas, né? Você fica vendo outros caras. O próprio Coruja uma vez falou sobre isso, né? Por isso que o Coruja, ele, quando vai fazer as coisas dele, ele mesmo diz, né? Ele não vê com outros homens, ele vê apenas as guerreiras, né? Porque é realmente perigoso, bicho. Como assim você vai ficar vendo homem nu todos os dias? Como assim? É realmente algo estranho, né? É estranho, né? Como diria o outro, lá ele. E você vai vendo que os caras que eles têm esse contato diário assim com essas coisas, você vê que eles têm uns trejeitos meio estranho também, né? Você vê que os caras têm uns trejeitos meio estranho, meio duvidoso. Quanto mais contato eles têm, eles ficam um pouco mais duvidosos. Eu não digo contato apenas com o feminino, mas pô, você tem contato. Você vai fazer uma orgia, por exemplo, você vai ter contato com outros caras lá. Pô. Você tá vendo esses vídeos aí todos os dias, você tá vendo outros caras aí. Você tá tendo contato com outros caras aí. E você vai vendo o comportamento do cara, o cara tem uns trejeitos meio estranhos mesmo, né? Vai tendo um jeito, um comportamento estranho, cara. No mínimo estranho, no mínimo estranho. Por isso que é moderação. Eu defendo. Você está em contato com isso todos os dias, manhã, tarde, noite. Você coloca no seu celular, você coloca no seu computador, você acessa. Né? Tá lá nos seus históricos dos acessos. Você vai, cara. É uma coisa estranha que acontece com você. Vão acontecendo coisas estranhas com você. Você deixa de ser você mesmo. Corrompe. Isso é uma droga, bicho. É uma droga. É simplesmente uma droga, né, a pornografia. É uma droga. Então, ou você aprende a moderar, ter cada vez menos contato com isso. E se tiver contato,
contato de forma saudável, né? E não exagerada. Ali, né? 10 minutos, 5 minutos, né? Depois vai fazer as coisas da vida, coisas mais importantes. Depois você começa a refletir, você começa a refletir, depois que você começa a refletir, você vê que isso não tem tanta relevância assim. As pessoas que dão tanta relevância, antigamente as sociedades, né, as sociedades antigas, primordiais, né, faziam o ato ali, é um ato de 5 minutos e acabou, cara. E existe outras 23 horas do seu dia. 23 horas e 40 minutos, 23 horas e 50 minutos do seu dia para fazer outras coisas. Isso aí durou 10 minutos do seu dia, mas são 10 minutos que antes desses 10 minutos você fica pensando, calculando, imaginando, fantasiando, se iludindo com isso. Aí depois daqueles 10 minutos, que é o padrão, né? Isso aí é estatisticamente falado, né? Que o cara dura 10 minutos, mais ou menos. O normal é esse aí. Aí antes dos 10 minutos o cara fica naquela agonia, naquela ansiedade. Passou aqueles 10 minutos, o cara fica pensando, calculando, recalculando, fantasiando. Ou seja, são 10 minutos da vida do cara que o cara não para de pensar nisso. Não para, mas são só 10 minutos do seu dia. Ou de a cada 2 dias, ou de a cada 3 dias, ou enfim, seja lá o que for. São só 10 minutos, bicho. Que você traz esses 10 minutos para o seu dia inteiro. Vira uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É um vício, é uma doença. É uma doença mental isso aí. Então quanto mais os caras eles derem menos importância a essas coisas, menos. Eu sei que é difícil, né? Porque as guerreiras, principalmente nos dias de hoje, né, na atualidade, elas estão sensualizando cada vez mais. Você abre uma rede social aí, você só vê bunda, bunda, bunda na sua frente, na sua cara. Você sai é a mesma coisa, sai na rua é a mesma coisa. Então os incentivos, né? Os incentivos são esses. As motivações são essas. Mas o ideal é, cara, cada vez mais não ter contato, né? Cada vez mais não ter contato. E se tiver contato, como é quase impossível não ter contato, é ter consciência, né? Ter consciência de que isso aí é só 10 minutos do seu dia e acabou. E dar mais importância no seu trabalho, dar mais importância na sua caminhada, nos seus exercícios, né? No seu conhecimento, em um livro para ler alguma coisa, adquirir mais conhecimento, ouvir um assunto legal, interessante, né? Fazer outras coisas, fazer uma caminhada, conhecer locais novos, né? Andar sozinho, né? E viver dessa forma. Porque esses 10 minutos do seu dia destrói a sua vida. Cara, destruiu a vida do cara. Porra, o cara tinha tudo. E agora, para encontrar... Quem vai dar emprego a um cara desse aí que tá com essa fama? Que tá carregando uma fama como essa? Qual o empregador, qual o empresário que vai chamar ele? Cara, quer trabalhar na minha empresa? Vem pra cá. O cara com uma mancha dessa no currículo dele. A mancha, qual é a mancha? No computador dele, tava lá, né? Esse tipo de coisa, esse monte de coisa aí. E agora, daqui por diante? E agora para encontrar um novo emprego? Vai ter que se mudar de cidade, vai ter que ir para outros ares, vai ter que reconstruir a vida dele. Ele vai ter que reconstruir porque ninguém vai ter confiança mais. Ou simplesmente aprender a lidar com o que ele já estava lidando, né? Que era o subemprego. Para o subemprego, para pegar no pesado no sol escaldante, ele vai ter muita oportunidade.